Há 11 contabilistas suspeitos de terem falsificado declarações para que os clientes pudessem aceder a linhas de crédito do Estado. Terão cedido assim a pressões dos próprios bancos. Vamos tentar perceber melhor esta situação com Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Bom dia, obrigado por se juntar a nós. Quer-nos explicar como é que descobriram estes casos? Muito bom dia. Em primeiro lugar, só gostaria de assinalar que hoje celebramos o Dia do Contabilista, estamos no meio das comemorações do Dia do Contabilista, mas não deixando de se enquadrar perfeitamente esta situação que me está a questionar sobre as queixas que foram feitas sobre 11 contabilistas e que seguiram para conselho jurisdicional. É precisamente isso que queremos, é uma profissão limpa, é uma profissão de contabilistas que consigam ceder às pressões, que consigam pôr a ética acima de tudo. Claro que o que aconteceu neste caso foi que, como sabemos, temos imensas linhas Covid e apoios do Estado que têm determinadas regras e que nem todas as empresas cumprem essas regras. E por isso os contabilistas foram sujeitos a pressões para alterar resultados, alterar declarações, para que essas empresas pudessem ter acesso a essas mesmas linhas de apoio, nomeadamente as linhas da banca. A pressão foi feita e foi dada a indicação de que é uma prática normal e não é uma prática normal, e é muito importante que isto seja dito e que os empresários tenham conhecimento disto, porque depois os empresários, obviamente, que no seu desespero de terem acesso a estas linhas porque precisam de tesouraria, vêem-se confrontados com um banco a dizer-lhe, gestores das suas contas a dizerem, mas isto é normal, qualquer contabilista faz isto, isso não é verdade e tem que ficar salvaguardado. Aquilo que nos chegaram e as poucas queixas que nos chegaram foi de facto de contabilistas que nestas situações acabaram por ceder a fazerem estas declarações falsas, ou vão ser averiguados agora e visto o que é que foi e vai ser averiguado a nível do Conselho Jurisdicional da Ordem. Isto é muito importante também neste Dia do Contabilista, ressalvarmos isto, porque o que nós temos são contabilistas credíveis, o bom contabilista é aquele que não cede a pressões. E por isso acaba por ter aqui uma ligação direta neste dia em que comemoramos uma profissão que tem tanto valor na nossa economia, que é tão importante para as empresas, para o país, e que estas pressões põem precisamente em causa o bom profissionalismo. Essas pressões, pelo que detectaram até agora, foram das próprias empresas ou os bancos é que acabaram por, de alguma forma, pressionar também as empresas para poderem movimentar o dinheiro dessas linhas de crédito? Não, a pressão veio sempre dos bancos e dos gestores de contas que venderam essa ideia aos empresários e esses, por sua vez, pressionaram os contabilistas dizendo-lhes que o seu gestor de conta dizia que qualquer contabilista faria isto, que não havia qualquer problema, que era normal fazer isto. Portanto, há aqui uma ligação em cadeia que começa precisamente no banco a sugerir ao empresário e depois o empresário a pressionar o contabilista para o fazer. Um empresário que muitas vezes, inclusivamente, se viu aqui quase traído pelo seu contabilista, quando não é verdade. O contabilista que não cede à pressão é que está a ajudar o empresário, é que o está a salvaguardar. E por isso foi distorcido completamente todo este processo, em alguns casos, o que levou a que contabilistas, enfim, que se viram nessa grande pressão, por vezes cederem. Foram poucos casos, esperemos que não sejam mais, esperemos que os contabilistas consigam de facto não ceder a esta pressão e que os bancos acabem de uma vez por todas de vender esta ideia errada aos empresários e os empresários Paula Franco, mas diga uma coisa, o que me está a dizer, enfim, levanta aqui suspeitas de ter havido fraude em todo este processo. Tomaram outro tipo de medidas? Há alguma queixa que tenha sido feita na própria Justiça? Sim, enviámos o processo para a Procuradoria de Justiça e agora será averiguado, não é? Esperemos que bem averiguado, porque obviamente que isto é feito tudo a e-mails, não é? Portanto tem que ser averiguado e tem que se ver todo o fio condutor para chegar a quem de facto está a fazer está pelo menos a dizer que esta prática é comum e a fazer esta pressão sobre os contabilistas. Já agora, em termos de consequências para os contabilistas que são suspeitos, o que é que poderão ser expulsos da ordem, ser proibidos de exercer? Quais são as consequências máximas?
Pode acontecer isso, a expulsão é um dos casos. Repare que há aqui vários crimes que estão subjacentes e é importante que se perceba isto, é que nós não estamos, é um crime de falsificação de declarações, mas também é um crime de utilização de dinheiros públicos, porque estas linhas Covid são linhas suportadas por garantias do Estado e, portanto, estes crimes são várias situações que acabam por ficar aqui inerentes e que têm consequências bastante graves para os contabilistas certificados. Portanto, é importante que os contabilistas saibam que a Ordem está aqui para os apoiar, não cedam a pressões e que somos uma profissão de interesse público e, acima de tudo, temos que garantir isso. E isso é o mais importante que os contabilistas, os empresários e a banca devem interiorizar. Só uma última pergunta, porque de facto nos últimos tempos, e lembro-me da última vez que falámos, estavam assoberbados de trabalho precisamente por causa destas linhas de crédito, das burocracias e do trabalho que houve. Portanto, os contabilistas nos últimos tempos também acabaram por ser aqui algum balão de oxigênio para as empresas, não é? Sem dúvida, foi um papel fundamental e é importantíssimo hoje estarmos aqui a referi-lo precisamente no dia do contabilista. Os contabilistas estiveram ao lado dos empresários, fizeram-lhes chegar informação sobre aquilo que eram os apoios para que as empresas conseguissem sobreviver e parece-me que não para por aqui. Vão continuar a existir vários apoios e várias linhas até provavelmente ao final do ano, princípio do próximo ano, e os contabilistas estarão sempre a apoiar os seus clientes, os seus empresários, para que os empresários sobrevivam a este momento tão difícil que todos passamos. Portanto, acredito que com a presença do contabilista, que é neste momento o braço direito, aquele que apoia as empresas, de facto as empresas vão conseguir sobreviver melhor, vão tomar as melhores decisões para recorrer aos apoios que existem. Muito bem, Paula Franco, obrigado por ter estado connosco aqui esta manhã, neste dia do contabilista certificado também. Muito obrigada.